Olá, internautas do portal Guardia Notícias, eu sou o repórter Elton Santos. Estou aqui hoje com uma entrevista com uma grande figura que está visitando o Brasil, está visitando o nosso portal para falar de um projeto maravilhoso que é o projeto Eurásia. Esse rapaz, o seu Augusto Lins, que é mais conhecido como Augusto BR, ele vai viajar pelo continente asiático, continente europeu, uma parte do continente africano, e só que não é só isso, ele já passou por grandes aventuras e nós vamos agora conversar com o seu Augusto BR para falar justamente sobre esse projeto Eurásia e sobre a sua história, sobre toda a sua carreira motociclista. Eu sou chamado de Augusto BR porque eu presido no Rio de Janeiro um motoclube que se chama BR Motoclube. Daí esse meu apelido de Augusto BR, por ser presidente desse motoclube. E sou um motociclista desde os 60 anos, quando eu me aposentei, eu me transformei em motociclista estradeiro, porque moto eu uso desde os 15 anos de idade. Mas a partir dos 60, eu me dediquei inteiramente a motociclismo estradeiro, e por isso eu sou chamado de Augusto BR. O senhor, no caso, não mora em Brasília, mas o senhor está aqui em Brasília justamente tocando o projeto Eurásia. A gente não vai comentar sobre isso agora. Primeiro eu quero falar por que o senhor é diferente, por que o senhor é um motociclista diferente do que a gente conhece hoje. Bom, em primeiro lugar, pela idade, né? Eu sou um motociclista, vamos dizer assim, muito premiado pelo número de viagens que eu já fiz pelo mundo de moto. Sempre viajo solitariamente, e você vai perguntar o porquê. Eu tenho um ritmo de viagem muito forte, eu sou um motociclista que viajo rodando 800 km por dia, e isso não é muito realizado em motociclismo, porque normalmente motociclista roda 400, 500 km, para descansar, e eu me acostumei a um ritmo bem mais forte, eu ando 800 km por dia direto. Eu só paro para colocar gasolina na moto, e nessa hora eu tomo lá minha água, meu suco, etc., mas nem como durante o dia. Eu só como à noite quando paro para dormir, porque normalmente eu não viajo à noite. Eu acho perigoso, até na minha idade, que você já está meio cansado o dia inteiro viajando. E consegui assim algumas proezas na minha idade, não é? Que uma delas foi essa, ir voltar ao Alasca sozinho. Por quantos quilômetros? Foram 39.800 quilômetros, ida e volta, e ainda tive também a oportunidade de, no caminho de volta dessa viagem, eu frequentar o maior encontro do mundo, que é o de Sturgis, onde você reúne 52 mil motociclistas do mundo inteiro, e eu tive a felicidade de chegar em Sturgis já com 25.500 milhas rodadas, e fui contemplado em Sturgis com um troféu, não é, do participante do encontro que mais havia rodado para chegar no encontro, porque isso é uma tradição de Sturgis. Você vê, agora eu estou planejando uma viagem que eu vou rodar toda a Ásia, parte do Oriente Médio, a Europa toda. Esse trajeto faz parte do projeto Eurásia? Do projeto Eurásia. O senhor pode até começar a falar sobre esse projeto Eurásia, porque o senhor já conhece o continente americano todo, o senhor já viajou por todo o continente americano. Todo. Agora o senhor, como motociclista, quer cruzar a Ásia e o continente europeu, não é isso? Isso, e o Oriente Médio, não é? Eu vou de avião até Hong Kong, na China. De Hong Kong eu vou subir, aí eu posso esquecer aqui um país ou outro, mas a base da viagem é sair de Hong Kong, passar Vietnã, Laos, Camboja, Tibete, e vou subindo, vou pegar Bangladesh, vou passar uma parte da Rússia, e nisso eu vou até a Índia. Quando chegar lá na Caxemira, lá em cima, eu aí atravesso a Caxemira, entro no Paquistão, e aí já estou fazendo o Oriente Médio. Aí do Paquistão eu vou até o Irã,
Do Irã eu vou para Capadócia e aí entro na Turquia, onde eu vou pegar o leste europeu todo. Aí o leste europeu eu vou subir, Ucrânia, todos os países do leste europeu, eu vou subir até a Áustria, da Áustria para frente. Eu já pego a Europa Ocidental, aí vou descer a Alemanha e França, vou até a Inglaterra e depois desço para Portugal, onde eu termino minha viagem. Quem pensa que o seu Augusto faz essas viagens aleatoriamente tá muito enganado. Ele tem um planejamento bem criterioso. O senhor tem um projeto e assim o senhor estudou bastante para poder... Aliás, o senhor estuda bastante para poder fazer as suas viagens, não é isso? Muito. Essa viagem já está sendo preparada há 8 meses. Eu tenho hoje um livro bem grosso que me dá o roteiro diário de 800, 700 quilômetros, sempre entre 700 e 800 quilômetros, que é o meu ritmo de viagem. E nesse roteiro eu sei até onde tem posto de gasolina, onde tem curva, onde a estrada é esburacada, onde eu subo serra. Tudo isso está especificado nesses trechos, então meu trabalho é só antes de dormir no dia anterior, eu ler o trecho do dia seguinte e memorizar tudo isso. Então, quando eu sento na moto, eu já estou com o estudo memorizado, nada para mim é surpresa. E esse levantamento eu fiz em toda essa parte da Ásia e do Oriente Médio, porque Europa, eu já viajei Europa de carro, já viajei de moto, Europa eu tenho uma noção muito boa do que eu vou encontrar pela frente. Então, Europa para mim não é problema. O problema para mim é Ásia e Oriente Médio. Vou aproveitar esse momento que ele falou que conhece muito bem a Europa. Por que ele conhece muito bem a Europa? Não só a Europa, como o mundo todo. Seu Augusto foi o deputado mais jovem, deputado federal mais jovem, a chegar aqui na Câmara Federal. E ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que me corrija se eu estiver enganado. Como é que foi essa trajetória, senhor Augusto? O senhor foi eleito no Rio de Janeiro, né? Não, eu fui eleito em Pernambuco. Eu fui também, eu fui prefeito interino de Recife, o mais jovem prefeito de capital brasileira também. Fui o mais novo prefeito da Câmara de Vereadores enquanto fiz política, lá em Recife. E da prefeitura eu vim para Brasília como deputado federal mais novo do Brasil no meu primeiro mandato. No segundo mandato, quem apareceu como o mais novo do Brasil e me tirou da jogada foi o Fernando, o Henrique Eduardo Alves. Que hoje... Que hoje está até candidato, aí me parece, a presidente da Câmara. Continua deputado federal, 42 anos de Congresso. 42 anos de Congresso, e ele começou exatamente 4 anos depois que eu estava em Brasília, chegou o Henrique Eduardo Alves como deputado, mais novo do que eu, e aí passou a ser o deputado mais novo do Brasil aqui em Brasília. Teve uma outra figura que entrou com o senhor na política aqui em Brasília. Foi o senador mais novo do Brasil também, na época que chegou em Brasília, que foi o Orestes Quercia. O Orestes Quercia chegou para o Senado vindo da condição de prefeito de Campinas, e eu vim de Recife. Então nos encontramos, e ele como senador mais novo do Brasil e eu como deputado federal mais novo do Brasil. Fizemos até algumas reportagens juntos aqui por causa disso, na época, isso há muitos anos, não é? E tive inclusive a oportunidade de pertencer à Comissão de Relações Exteriores e à Comissão de Estudo do Sistema Penitenciário Brasileiro. Isso me levou assim a viajar aí pelo mundo inteiro e foi uma fase assim muito boa da minha vida, inclusive porque naquela época o cenário político brasileiro era outro. Uhum. Né? Era um cenário assim mais transparente, mais leve, mais limpo do que o atual, sabe? Eu hoje fico muito sentido de ver o que está acontecendo com a política brasileira. Então, eu gostaria muito, assim, de saber do senhor. O senhor que passou por todo esse período político, que foi um período muito, assim, muito produtivo e bem reconhecido hoje, né? Eu queria saber, o senhor tem saudade da política? Tem vontade de voltar para a política? Já teve convite para voltar para a política?
Não, convite tive, de vez em quando tenho, mas política atual não me encanta, sabe? A política atual brasileira é muito difícil. Eu vim de uma fase de grandes nomes da política nacional, o que há de melhor, o que já houve de melhor na política nacional, os grandes líderes nacionais. Eu tive a honra de participar dessa época da política brasileira, desse momento da política brasileira, sabe? Figuras extraordinárias como Tancredo, Magalhães Pinto, Juscelino Kubitschek e tantos outros grandes líderes desse país, tipo Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, que eu poderia pensar aqui de cada estado, uma figura realmente proeminente da política nacional. E hoje você vê com muito pesar a política brasileira se transformar num mensalão aí da vida, nessas coisas que só incomodam o lado bom da política e o lado bom da nação brasileira, porque a gente não consegue aceitar esse tipo de coisa. Aventura não é uma coisa só sua, dentro da sua família. Parece que o espírito aventureiro está impregnado também nos seus filhos, né? Sim. E o senhor tem um filho que mora no Alasca, né? Inclusive foi uma das viagens do senhor. E também tem esse espírito aventureiro lá. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa história do seu filho. Esse aí é bem mais aventureiro do que eu, né? Porque esse há 15 anos vive num barco no Alasca, não é? Praticando uma pesca muito difícil, que é chamada até pesca da morte. A Discovery tem até um seriado a respeito disso, né? Ele pesca caranguejo no mar do Alasca. Então é uma vida assim absolutamente de aventura, que ele já faz há 15 anos, ganha muito dinheiro, lógico, porque não é toda pessoa que se adapta a esse tipo de vida ou esse tipo de profissão, e continua lá. Eu agora, quando estive no Alasca de moto, eu tive a oportunidade de encontrar com ele, comemorando meu aniversário lá no Alasca juntos. Eu ainda andei tentando aconselhá-lo a largar aquilo, e ele me respondeu ironicamente que uma pessoa que saía com 70 anos do Brasil até o Alasca de moto não tinha a menor condição de exigir de alguém que tomasse juízo. E eu tive que me calar, realmente. As pessoas, quando vai chegando a uma certa idade, 40, 50 anos, elas evitam em falar em aniversário, evitam em comemorar mais um ano de idade. O senhor não só relembra que o senhor está comemorando aniversário, como o senhor vai comemorar seu aniversário nessa viagem no Projeto Eurásia, né? Tranquilamente. Eu comemorei no Alasca o ano passado, meu aniversário é 12 de julho. Eu comemorei muito bem comemorado no Alasca, comendo uma comida chinesa, que a comida do Alasca verdadeiramente é comida oriental, porque tem muitos orientais no Alasca, então muito restaurante chinês. E eu curti um bom jantar de comida chinesa, comida oriental lá no Alasca, e pretendo agora comer o famoso cuscuz lá na Turquia, na Capadócia, porque eu devo, dia 12 de julho, estar passando pela Capadócia ou pela Turquia. Então que os turcos que aguardem o seu Augusto com um bom prato para poder comemorar seu aniversário. Né? Tranquilamente, sem dúvida nenhuma, porque meus aniversários são muito bem comemorados, até porque são diferentes, né? Vão acontecendo em lugares assim, os mais diferentes possíveis. Seu Augusto, tem limite para o senhor? Não. Meu limite é a natureza. Na hora que eu não tiver mais perna, que tiver idoso ao ponto de não segurar mais o peso de uma moto, será o meu limite. Por exemplo, eu hoje já estou meio limitado. Eu gostaria de fazer essa viagem não numa BMW 800, eu gostaria de fazer numa 1200, que é uma moto muito mais completa, é uma moto top de linha,
que me levaria com muito mais segurança nessa viagem, mas infelizmente não posso fazer isso porque não tenho mais perna para segurar uma 1200 com mais bagagem e todos aqueles adereços que você leva em viagem, né? Então vou viajar numa 800, amanhã talvez eu viaje numa 400 e vai baixando assim o peso da moto, porque... Só não diminui a distância, né? Eu só não diminuo a distância vai ser cada dia maior. Agora, eu pretendo inclusive, se você quer saber, eu estou hoje acabando de planejar uma viagem para 3 continentes, o asiático, o africano, a parte do africano e o europeu, e já estou com a cabeça no terceiro projeto meu, que vai ser um projeto puramente africano. Eu vou fazer a África do Sul, entendeu? E todos os países africanos. A minha próxima viagem vai ser essa. Muito bacana, eu gostaria de agradecer ao senhor, mas só que a gente tem uma surpresa, a gente vai ter uma surpresa durante esse projeto Eurásia do seu Augusto. Todos os dias, assim, sempre que possível, a gente vai acompanhar esse percurso do seu Augusto, com links, com imagens e com informações do seu Augusto, onde for que... Pode ser Turquia, pode ser qualquer parte da Europa, da Ásia. Ele vai mostrar informação pra gente, vai trazer informação de como, o que está acontecendo, como é que está a temperatura, se aconteceu alguma coisa, as novidades. Então a gente vai mostrar isso para você, leitor do portal Guardian Notícias. Não deixe de acompanhar e agradeço a sua entrevista. E estamos sempre à disposição, a portas abertas aí para o senhor, para esse projeto maravilhoso e bem desafiador, né? Sem dúvida. E vocês podem ficar tranquilos que eu terei, inclusive, vocês poderão daqui também acompanhar minha viagem, porque eu vou ter um rastreador via satélite na moto. Vocês vão ter noção de onde é que eu estou a cada dia, a cada hora, porque isso vai ser mostrado em tela. Mas fora disso, eu vou mandar para vocês fotos, algumas fotos de coisas importantes que possam ter acontecido durante a viagem. Vou mandar para vocês relatos do que está acontecendo na viagem, ou diariamente, ou semanalmente, ou o que nós pudermos combinar, e vocês vão ficar absolutamente inteirados dessa minha nova aventura. Agradecemos a vocês, nossos internautas, e sempre nos acompanhe o seu Augusto nas viagens dele, né? Muito obrigado e até mais.